tarde, sejam bem-vindos a esta InfoSession com o professor João Matos, a propósito do programa de especialização em negociação. Temos vindo a organizar várias sessões explicativas, que funcionam no fundo como sessões de esclarecimento sobre os nossos programas. É que está aqui, por acaso tenho um carinho especial, porque eu já fiz o programa de especialização em negociação com o professor João, e só posso dizer bem daquilo que foi a minha experiência no programa, em primeira pessoa, e também dizer que o João foi dos melhores docentes com quem eu já tive aulas, porque é de facto um currículo invejável do ponto de vista de experiência académica e profissional nos temas da persuasão, da negociação, da gestão de conflitos, vai ser um privilégio também poder ter aqui uma explicação um pouco mais pormenorizada do que é isto do PEN, que nós designamos por PEN, Programa de Especialização em Negociação, que já vai na sua 22ª edição, não é, João? Exatamente, 22ª edição. E pronto, e passar aqui a palavra ao João, dizer que ao longo desta sessão podem ir colocando questões no Q&A, questões a propósito do programa, de como é que funciona, dos horários, questões práticas que tenham em relação ao programa, ou questões mais de temáticas sobre aquilo que o programa explora, que o João no final vai responder às questões mais de profundidade e eu às questões mais técnicas relacionadas com horários, enfim, funcionamento, preço, que poderei elucidar. João, passo a palavra para si, porque eu acho que isto é um espaço que o João domina muito bem. Muito obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. A esta breve sessão de InfoSession, breve sessão sobre o programa e sobre como é que funciona ou como é que vai funcionar a 22ª edição. Começou em 2011, se eu não estou em erro, mas já lá vão 22, agora já lá vão 21 e vamos para a 22ª edição. E tem sido um grande prazer fazer este programa, conhecer gente nova, alguns não, alguns já conhecia e vêm fazer este programa depois de fazerem outros connosco, e é sempre com grande satisfação e também com expectativa que aguarde o começar de mais uma edição. Começa já no dia, para eu não me errar, já no dia 7. No dia 7, que é de hoje a 8, segunda-feira que vem. Então, vou partilhar o meu ecrã e vou partilhar uma apresentação muito breve de como é que funciona o programa. E começo por, antes de apresentar o programa, recuo umas centenas de anos atrás para François de Calier, que era o emissário do Luís XIV a várias cortes europeias e que depois publicou uma obra em 1716, pouco tempo antes de morrer, de falecer, e a obra chama-se De la manière de négocier avec les souverains. O que é que isto quer dizer? Como negociar, acerca da maneira de negociar com os soberanos. Porque o que ele fazia era negociar. Negociar representando o Luís XIV, que, como provavelmente se lembram das lições de história universal que todos tivemos, era o Rei Sol, o rei que usava o plural majestático, dizia sempre nós, porque era eu e Deus. Era eu e Deus. Daí o plural majestático. Então, o François de Calier, nessa obra que eu acabei de citar, escreve a certa altura o seguinte: o segredo da negociação consiste em harmonizar os interesses das partes envolvidas. Interesse é uma palavra que nós usamos muito no nosso curso e que não é mais do que as necessidades, os desejos, as preocupações que as pessoas não expressam diretamente. O que as pessoas expressam são posições, o que querem, o que dizem que querem, mas por trás estão necessidades que pretendem ver satisfeitas. E essas necessidades chamamos os interesses. Continuando com o François de Calier, quanto mais frequentemente um negociador, este parênteses é meu, se colocar no lugar da outra parte, mais subtis e eficazes serão os seus argumentos. Por conseguinte, ele, o negociador, deve, desde logo, pensar mais no que vai na mente da outra parte do que em expressar imediatamente o que está na sua própria mente. Ou seja, tentar perceber o que é que o outro lado realmente quer com a negociação, qual é a tal necessidade, a tal preocupação, receio, o que for, que pretende ver satisfeito através de um processo negocial.
São palavras com 500 anos e muito, muito atuais, mesmo nos 500, sim, 400. Não chega aí. Mas, de qualquer forma, são palavras muito atuais em relação àquilo que é negociar. O programa foi concebido para atingir estes grandes objetivos. O programa que nós chamamos PEN, Programa de Especialização em Negociação, aqui em cima. O primeiro objetivo, desenvolver técnicas para criar e reclamar valor numa negociação, que é uma parte fundamental do que é negociar. Depois, saber usar as diferenças como oportunidades negociais, porque diferenças não é uma ameaça, mas pelo contrário, é uma oportunidade. É por uma pessoa querer A e a outra pessoa querer B que talvez nos consigamos encontrar. Encontrar em algum lugar da zona onde podemos chegar a acordo. Depois, também a questão da confiança. A confiança facilita muito as relações negociais. Eu gosto de usar a equivalência, a analogia da confiança, de chamar à confiança o WD-40 das negociações. Aquele lubrificante mágico que não só solta o cadeado, a fechadura, mas também solta a negociação. Depois, saber usar a razão e a emoção para negociar melhor. Há pessoas que pensam que negociar é uma atividade meramente cognitiva, mas não é. As emoções estão sempre presentes e têm que estar. Outro objetivo, a parte dos conflitos, tentar resolver conflitos através da conciliação de interesses. Aliás, há muito pouco tempo publiquei no Observador, no jornal online Observador, quando eu digo muito pouco tempo, foi a semana passada, uma breve crónica sobre estas questões da negociação como ferramenta de resolver conflitos através da lógica dos interesses, que é um tema que nós aprofundamos bastante no curso. E, por fim, saber lidar com pessoas difíceis ou situações complexas. O programa a próxima edição está estruturado desta forma. Penso que este cronograma está disponível no site, correto, Tânia? A Tânia está a dizer que sim. Como vêem, vai ser um programa em finais de tarde. Nós normalmente temos 2 programas por ano. Um antes do verão, ali maio, junho, que é um programa de dias inteiros, 5 dias inteiros. E depois, nesta altura, novembro, dezembro, fazemos uma outra edição, que é a mesma coisa em termos de conteúdo, mas com uma estrutura diferente. São finais de tarde. Pretendo facilitar a vida a quem, porventura, não tenha hipóteses de dispor de dias completos. Tentámos o mais possível manter o mesmo dia, ou os mesmos dias da semana. No início temos 3 segundas-feiras e depois começamos a alternar entre as segundas e as quartas-feiras. É mais fácil para quem depois participa no programa de já saber que tem aquelas segundas e aquelas quartas reservadas ao final da tarde. O que é que se faz em cada um destes módulos? Digamos que os módulos são constituídos por 2 sessões, como veem aqui. Os módulos, os fundamentos da negociação, negociar com a razão e com a emoção, superar obstáculos e dificuldades numa negociação, gerir e resolver conflitos e, por fim, situações negociais de elevada complexidade. E haverá depois uma entrega de diplomas, que será conjuntamente com outros cursos. Penso que a data ainda não sei se já está determinada, será algures em dezembro e, em princípio, depois do dia 14. Pode ser em janeiro. Em princípio, em janeiro. Vai ser em janeiro. Sim. Ok. Mas será uma data a comunicar posteriormente. Exatamente, a posteriori. Uhum. Esta sessão de encerramento normalmente é um final de tarde com entrega de diplomas e segue-se um jantar, costuma ser assim. E vai-se manter os formatos. Vai-se manter o formato. Então, no primeiro módulo, as tais 2 primeiras sessões, vamos trabalhar os fundamentos da negociação, com a natureza paradoxal da negociação, porque negociar implica fazer 2 coisas, como já vamos ver, que são aparentemente incompatíveis e aparentemente paradoxais, mas que temos que geri-las. E temos que viver com esta dualidade. E essa dualidade é constituída pela dimensão distributiva competitiva da negociação e a dimensão integrativa cooperativa da negociação. E o resumo desta sessão, dos fundamentos,
É dizer que negociar é competir e cooperar, é tanto fazer a parte distributiva, reivindicar valor, dividir o bolo, em que eu quero a maior fatia possível do bolo, e ao mesmo tempo, simultaneamente, a dimensão integrativa, cooperativa, criar valor, o aumentar o bolo, que eu prefiro dividir o bolo da direita do que o bolo da esquerda, porque o bolo aumentou. Como é que isto se faz? Ter em conta os interesses dos outros para criar valor, sem prescindir dos meus próprios interesses, para captar, dividir, reivindicar valor. Portanto, o resumo dos fundamentos é este slide. E o resumo do slide é este I comercial. Competir e cooperar. Este I é absolutamente fundamental. Depois, o segundo módulo, entramos no negociar com a razão e com a emoção, de novo duas sessões. Uma sessão mais ligada às armadilhas negociais, em que vamos ver aqui uma série de armadilhas e de erros, heurísticas, atalhos de pensamento, como quisermos chamar, que têm um grande impacto na negociação, e depois omissões, invenções e outras tentações, quando entramos em zonas um pouco mais... em algumas tentações, é melhor dizer assim. Esta sessão, se calhar podemos resumir com estes dois grandes tipos de armadilhas, as armadilhas da razão, mais cognitivas, e as armadilhas da emoção. Depois vamos falar também de algo que foi desenvolvido por um autor, que é o Daniel Kahneman, que desenvolveu uma forma, não foi o único, houve mais autores nestas áreas, uma forma interessante de olhar para isto e de resolver, ou de equilibrar, ou de tentar proteger-nos destas armadilhas, que é o sistema de pensamento 1 e o sistema de pensamento 2. Mas isso, pois, a seu tempo será visto. A terceira sessão será uma sessão dedicada aos obstáculos e dificuldades, em que começamos com princípios da influência e ferramentas de persuasão. Aqui nos princípios da influência são 6 grandes princípios, algumas ferramentas que põem estes princípios em ação, e depois vamos experimentar tudo isto e outras coisas numa negociação difícil. Já agora vou só andar para trás e dizer o seguinte: aqui, nesta sessão, ou em cada sessão, normalmente há um roleplay. Aqui, na primeira sessão, vai haver um roleplay nesta zona e depois vai haver outro roleplay aqui. Aqui haverá também um roleplay mais aqui. A partir daqui não há bem um roleplay, há uma série de exercícios. E aqui, em princípio, o roleplay será também nas negociações difíceis. Portanto, quando eu digo roleplay, cada parte tem instruções específicas e encontrar-se-ão para negociar. E as negociações são feitas na própria sessão. A preparação é prévia, eu envio estas informações antes para terem tempo de se preparar, porque o objetivo não é perder tempo durante a sessão a ler instruções, mas sim experimentar pôr essas instruções em ação, ou seja, experimentar negociar. Esta parte da preparação prévia é muito importante. De qualquer forma, não se assustem que não é uma preparação prévia de horas e horas. Umas vezes é quarto de hora, 20 minutos, outras vezes 40 minutos, dificilmente chegará a 1 hora. E mesmo, eu vou dizer 1 hora no máximo, para quem quiser mesmo ali colocar muita dedicação e muito suor na preparação. Também para resumir um pouco esta sessão de superar obstáculos e dificuldades, aliás, nem é resumo, se calhar é o início da sessão, vou a Esopo, e ninguém sabe bem se ele existiu, se não existiu, na antiguidade grega, clássica, mas de qualquer forma, caso ele tenha existido, são-lhe atribuídas as conhecidas fábulas de Esopo, embora o que que vai aparecer aqui não é das fábulas de Esopo, mas também são palavras que supostamente terá dito ou escrito, e que são estas. A persuasão é normalmente mais efetiva do que a força bruta. E estas sessões terão muito a ver com isto, com a persuasão e menos com a força bruta. Depois teremos uma sessão muito dedicada aos conflitos, com 3 grandes temas: lidar com conflitos enquanto parte envolvida, quando o conflito é connosco, estamos no conflito, quando precisamos da ajuda de terceiras pessoas, terceiras entidades para resolver esse conflito, e por fim, quando o gestor, a líder, pretende atuar como mediadora, num conflito que não é o seu, mas, por exemplo, entre pessoas da sua equipa.
E dizer-vos também que esta sessão é uma sessão que vai estar muito dedicada à negociação dentro da própria organização, através dos conflitos, da resolução de conflitos. Portanto, é muito uma negociação para dentro, com colegas, enquanto que as anteriores são negociações, os roleplays, muito entre entidades diferentes. E a frase que é quase a conclusão desta lógica de querer gerir e resolver conflitos é esta frase: quer ter razão ou quer resolver o problema. E o melhor é resolver o problema e, como na imagem, chegarmos a um acordo. Por fim, na última sessão, situações negociais de elevada complexidade, em que iremos fazer aqui uma mistura entre leilões e negociações, aquilo a que se chama negotiations, uma mistura de negociação e leilão, auction e negotiations, e com coligações, alianças à mistura, para complicar tudo isto. E no final, outras complicações, tais como quando o Estado está na mesa negocial, o Estado, entidades governamentais, públicas, quando as culturas são diferentes, das partes que conversam na negociação vêm de origens culturais diferentes, que é mais um grau, mais uma camada de complexidade em tudo isto, e outras complicações que, quiçá, possam aparecer. E nesta lógica de situações de elevada complexidade, eu gosto de partilhar aqui uma imagem que tem muito a ver com o que é isto da complexidade, que é esta imagem, que por acaso aqui de repente não está, a bolinha não está a mexer, não sei porquê. Ah, já está a mexer. Está a mexer, não está tanto. As bolinhas estão a mexer. E um pouco as situações de elevada complexidade é um pouco como isto. A pessoa nem sabe muito bem por onde é que há de olhar. São tantas bolinhas, tantas coisas ao mesmo tempo, por onde é que eu pego nisto? E muitas vezes as negociações de elevada complexidade têm a ver com estas dificuldades. Por onde é que eu começo? Por onde é que eu pego? Eu penso que na edição da Tânia eu não usei esta imagem. Já há algum tempo não usava esta imagem. Eu acho piada a imagem. Muito bem. De novo, este é o cronograma. Vou parar de partilhar e colocar-me à vossa disposição para qualquer questão, qualquer dúvida que tenham. Não sei se há questões no Q&A, não estou a ver questões. Não sei se há no chat, também não me parece. Já há aqui questões no Q&A. Boa tarde. Vai ser abordada a negociação em posição de desvantagem? Startup que está a entrar no mercado. Vai sim, senhor. Vai sim, senhor. Esse é um dos assuntos que será na sessão, principalmente na sessão 3. Sessão 3, segundo dia da sessão 3. Em princípio será por aí. Isto às vezes eu te faço ali umas pequenas alterações na ordem, menos nos conteúdos e mais na ordem. Mas sim, posição de desvantagem basicamente é quando eles precisam menos de nós do que nós precisamos deles. E isto cria-nos desvantagem. Portanto, esse claramente que sim. O programa pode ser realizado 100% online. Pode. Há que dizer que estar online ou estar em sala, a experiência não é exatamente a mesma. Porque quem estiver online, à partida, será uma minoria. A maioria estará em sala. Eu vou tentar, para quem estiver online, que as negociações sejam feitas com outra pessoa que esteja online, quando tal for possível. Às vezes não é possível. Mas é possível, respondendo à pergunta, é possível fazer 100% online. A experiência é diferente. Boa tarde, é muito gosto que vou participar no PEN. Alguma recomendação para a primeira sessão? Sim, vai receber ainda esta semana as instruções para preparar o primeiro caso, que é a Casa Real, vai receber. E vou pedir também, está tudo explicado no e-mail, o e-mail deve sair lá mais para o final da semana, mais para o final, depois do feriado da manhã, mas vai receber também, nesse e-mail vai ser pedido também que traga alguma coisa que a Ana, que a caracteriza enquanto pessoa para além de profissional. Pode ser um objeto, uma fotografia, alguma coisa, para nós nos conhecermos não só no ponto de vista profissional, mas também no ponto de vista enquanto pessoa fora da empresa do nosso trabalho, digamos. No Q&A há aqui outra pergunta, penso eu. Ou não? Não, já está. Já está. Ok. Mais questões, mais perguntas, coisas, inclusive a da negociação,
Dúvidas que têm na negociação, coisas que vos assaltam sempre que vão negociar, aquelas dúvidas, aquelas questões. Tenho que partilhar uma história engraçada esta semana de um participante que se inscreveu no PEN, que o João, entretanto, já fez a avaliação da candidatura, e ele disse-me assim: "Ó Tânia, mas eu ainda tenho que falar com a minha esposa." E eu disse: "Pois, é uma negociação também." E ele: "Exato, é a primeira fase, é a primeira fase deste programa, é a negociação com a minha esposa." Eu disse: "Muito bem, pronto, então ficaremos a aguardar e espero que a negociação corra bem." Mas foi muito Sim, engraçado. sim, é verdade, é verdade. Para conseguir ter espaço na agenda doméstica, Exatamente. familiar, quem é que vai buscar os miúdos à escola, quem é que vai buscar ao futebol, à ginástica, à música. Há aí sempre uma negociação. Boa tarde, pergunta alguém. O programa é útil para advogados? Sim, em que medida? Obrigado. Sim, o programa tem tido vários advogados, vários, de várias especialidades, digamos, não só aquele advogado típico de corporate finance ou de corporate, mas também advogados, por exemplo, de direito do trabalho, laboral, um bocadinho de tudo, família, um pouco de tudo. E o programa, quanto a mim, a grande utilidade é o mindset que traz. E é um mindset em que as dificuldades podem ser resolvidas sem termos que ir a um tribunal. Ainda há pouco tempo eu estive fora de Portugal, no Brasil, num mestrado para advogados, e para advogados que já trabalham, havia desde advogados, procuradores, juízes, etc. E eu levei uma coisa muito parecida com aquilo que faço aqui no PEN e avisei desde o início. Eu não sou da área jurídica, não sou do direito, mas o que eu trago chama-se negociação. E a negociação não é setorial, a negociação é uma linguagem independentemente do setor. E correu mesmo muito bem, apesar de eu ter levado exercícios totalmente do mundo business e não do mundo, digamos, jurídico, que nem seria eu a melhor pessoa para entrar nessas áreas da negociação especificamente jurídica. No entanto, o mindset, a linguagem é o mesmo. Portanto, não só o passado nos tem mostrado que temos tido vários advogados, eles e elas, e que têm ficado muito satisfeitos e que levam daqui muitas coisas, como a negociação, por estrutura, não é específica de um setor. Entretanto, há aqui mais uma pergunta, acho eu. Não sei Outra se... questão, mas que eu entretanto já respondi, de caráter mais técnico. Ok. Mas entretanto há aqui uma outra, da Ana Fernandes. Como saber encontrar o fator que leva aos desejados consensos entre as partes? Este é talvez o maior desafio, além da preparação, estudo de negócio. Pois, olha, se for perguntar ao FBI, e o FBI desenvolveu toda uma metodologia para lidar com sequestradores, em que é uma negociação muito complicada, porque se correr mal vai haver tiros e vai haver mortes. E o FBI desenvolveu uma metodologia que não tem a ver com a entrada do SWAT team a tiro, mas sim com perceber o que é que o outro lado necessita. E o primeiro degrau, porque é um conjunto de degraus, o primeiro degrau que o FBI desenvolveu é escutar. Escutar o outro lado. Portanto, se me pergunta qual é o fator, eu apetece-me dizer que o grande fator é escutar o outro lado para perceber o outro lado, mesmo que não concordemos nem um bocadinho com o outro lado. Porque escutar não é estar de acordo. Escutar é compreender. Portanto, isso é algo que é completamente transversal ao programa e que vamos desenvolvendo com os exercícios e com uma série de coisas, que é a capacidade de escutar para além do que o outro lado diz, aquilo que não diz, mas que as suas palavras indiciam que está por trás das suas palavras. Depois, este programa fará sentido para o responsável pela área de procurement? Claramente que sim. É um tipo de perfil que nós temos tido muito, muito. Mais uma vez, porque a negociação da compra ou da venda parece que eu sei negociar a comprar, mas não sei negociar a vender. Eu sei vender, mas não sei comprar. Eu confesso que não tenho dificuldades em concordar com essas palavras, porque, mais uma vez, a negociação é uma linguagem, independentemente do problema. Os problemas são diferentes, a linguagem é a mesma, chama-se negociação.
A matemática não varia, as regras da matemática não se alteram, porque o problema passou de A para B, passou de setor imobiliário para comprar, para discutir as FIIs com um cliente. A matemática mantém-se exatamente a mesma. A negociação é uma espécie de uma matemática. As regras são independentes do setor, da dificuldade do problema. Portanto, a resposta é claramente que se aplica à procurement. Inclusive, vai haver várias negociações em que vão ter que comprar numa lógica B2B, portanto, em procurement. E o Negotiation Auction é uma área muito interessante para o procurement, a mistura de negociação e leilão. Não sei se há mais perguntas. João, dizer que começamos dia 7, já com um grupo de 20 pessoas, estamos já quase a fechar as candidaturas, fecham hoje. Alguma recomendação para os participantes desta edição que nos estejam a ver? Alguma coisa que queira sugerir ou enfim, deixo assim ao seu critério. O que é que eles podem esperar do programa? O que é que eles vão encontrar? Recomendação logística é irem estando atentos ao e-mail para poderem preparar os casos. E caso não recebam, e caso conheçam alguém que esteja a participar no programa, não peçam a essa pessoa, porque há papéis diferentes e podem estar a pedir o papel que não é o papel certo. Entrem em contacto connosco. Quanto ao resto, é ir para o programa naquela lógica, e citando alguém, que eu não sei quem teve esta frase, mas que eu gosto, numa lógica em que, por um lado, a mente funciona melhor quando aberta, não é? Como aos paraquedas, isso por um lado, e acima de tudo, desfazer um mito que é este: nascemos bons negociadores. Não, não nascemos bons negociadores. Nós tornamos-nos bons negociadores. Tornamos-nos bons negociadores. E nós acreditamos que este programa pode ajudar a tornar-nos cada vez mais melhores negociadores. Não nascemos, tornamos-nos. Só mais aqui uma questão do António Rosado. Como se aplica o programa a uma licenciada em gestão hoteleira, a minha filha? São áreas um pouco evidentes, aparentemente. Olá, António. Olá, António. O António é um conhecimento de longa data. O António Rosado, se é o António Rosado que eu penso, mas da hotelaria, António Rosado, hotelaria Algarve, eu acho que é a mesma pessoa. E aplica-se, digamos que o programa não é um programa setorial, não é um programa de especialização em negociação em hotelaria, em negociação aqui, em negociação ali. Mais uma vez, é uma linguagem transversal, portanto, aplica-se perfeitamente. Aplica-se perfeitamente, seja da hotelaria, seja de outra área. Eu não faço aqui distinção nenhuma em áreas. E mais, gosto muito de ter pessoas de áreas completamente diferentes, de origens completamente diferentes, porque trazem aqui uma perspectiva completamente diferente à negociação. Posso dizer-vos que já tivemos, por exemplo, sim, talvez perfis menos, que estão menos à espera, deputados da Assembleia da República, por exemplo. Já tivemos agentes de jogadores de futebol, como veem. Pessoas ligadas à agricultura, Sim, agrobusiness. agrobusiness. Nunca, com muita pena minha, embora tenha havido uma vez alguém interessado, mas depois não concretizou a inscrição, um chefe de cozinha, que eu gostava muito de perceber também como é que são as negociações na cozinha, em que imagino que às vezes não é bem uma negociação, é mais uma imposição e o chefe é que manda. Bem, João, obrigada pelo seu tempo, obrigada por esta excelente explicação do que é o programa de especialização em negociação, o PEN, como nós pronunciamos. Dizer que as inscrições encerram hoje. Esta sessão, para nós, é uma sessão que, além de esclarecer eventuais dúvidas de pessoas que já estão inscritas,
aquelas pessoas que já se inscreveram, mas estão na dúvida se venham ou se não venham, ou já, no fundo, fizeram parte de todo um trabalho de exploração do programa, mas faltou aquele clique para perceberem se este é o programa certo. Nós organizamos estas sessões para, de facto, concluirmos ou levarmos a que as pessoas possam concluir que, de facto, este programa faz sentido para a sua dimensão profissional. E por isso agradecemos a todos as 25 pessoas que estiveram presentes, os contributos, a presença, a atenção numa véspera de feriado, que para muitos deve ser ponte, ou pelo menos um dia de férias de fim de semana prolongado, e esperar encontrar muitas das pessoas que cá estiveram hoje na próxima segunda-feira. Obrigada a todos e o resto de um bom dia e um bom feriado. João, para si também. Muito obrigado. Obrigada. Até segunda. Até segunda.